Paulo, o mais incompreendido dos discípulos de Rabi Yeshua. Os escritos de Rav Shaul, o apóstolo Paulo, cobrem cerca de 55% do Novo Testamento. Pelo menos 14 cartas são atribuídas a ele, tirando o livro do Atos dos Apóstolos, que dedica mais de 70% do seu conteúdo à vida dele. Com tantos registros relacionados a ele, não podemos negar sua influência e importância para a comunidade nazarena, de modo que é quase inevitável não usar esses registros quando estamos diante de uma controvérsia sobre diversos assuntos. O apóstolo Paulo escreveu sobre muitos assuntos, mas sempre de modo bem conciso. Seus escritos eram cartas e não tratados teológicos. As cartas funcionavam como os telegramas atuais. Elas tinham de ser informativas, porém muito curtas, pelo alto custo empregado para que fossem produzidas. Além de o material ser caro, escribas profissionais especializados eram pagos para escrevê-las, a fim de aproveitar bem o espaço que não podia ser desperdiçado. Segundo os estudiosos dos escritos dos primeiros discípulos, é possível que a carta às comunidades da Galácia possa ter sido a primeira dentre as que foram preservadas. Como em todas as outras cartas, Paulo tenta desconstruir certas ideologias, corrigindo os erros de interpretação que estavam desviando comunidades inteiras. Mesmo tendo sido enviado com o propósito de corrigir os erros interpretativos e de conduta de algumas pessoas da sua época, atualmente a Carta às Comunidades da Galácia prefigura entre as mais controversas cartas do apóstolo Paulo. Diversos argumentos usados nos debates entre a lei versus a graça são fundamentados especialmente nesta carta, tais como: não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição, ou sobre a famosa expressão, obras da lei. Talvez não haja, em todos os escritos dos primeiros discípulos, uma expressão tão discutida e controversa quanto a expressão obras da lei. O cristianismo a tem usado para fundamentar sua ideologia de oposição à lei divina, a Torá, transmitida por Moshe. É importante mencionar que apenas o apóstolo Paulo faz uso dessa expressão e que das 14 cartas conhecidas e atribuídas a ele, apenas 2, as que estavam em Roma e na Galácia, a usam, e apenas 7 vezes, Romanos 3:20, 3:28, 9:32, Gálatas 2:16, Gálatas 3:2, 5 e 10. O que mais impressiona é que um assunto tão simples e citado tão poucas vezes em seus escritos, tenha ocupado um espaço tão grande nas discussões como se fosse um assunto central. A verdade é que, como bem disse Kefa, Pedro, o emissário de Yeshua, há certos pontos nas cartas de Paulo que são difíceis de entender, e acrescentando, ainda disse que indultos e infiéis torcem, como fazem com as demais escrituras, para sua própria perdição, segundo Pedro 3,15. Indultos se referem a pessoas não versadas nos assuntos em questão. E infiéis são as pessoas que não mantêm um padrão de constante aprendizado e prática dos ensinamentos dos discípulos do Rabi Yeshua. Por isso, essas pessoas poderiam facilmente não compreender e até distorcer ensinamentos transmitidos e aprendidos nos círculos dos discípulos. É por isso que os defensores de que Paulo se posicionava contra o cumprimento dos mandamentos ficam estarrecidos com as próprias declarações de Paulo, tais como: pois não são justos diante de Elohim os que ouvem a lei, mas os que a praticam é que serão justificados. Romanos 2,13. Qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Romanos 3, versículos 1 e 2. Paulo mesmo, em Gálatas, sustenta que sua mensagem não foi transmitida por homens, mas recebida do próprio Messias. Gálatas 1, versículo 11 e 12. Uma pergunta deve ser feita. Se compararmos a interpretação de que Paulo se posiciona contra a Torá com a postura do Messias Yeshua em relação à lei do Eterno, será que sua mensagem continua de pé? Rabi Yeshua ensinou: não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento.
Assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Mateus 5, versículos 17 a 20. E em sua carta às comunidades da Galácia mesmo, Paulo ensinou que ainda que um ser humano, se dizendo inspirado, ou mesmo um anjo se apresente anunciando uma mensagem diferente da que já havia sido anunciada, ele deve ser recusado e considerado como maldito. Gálatas 1:8. Com isso, ele quis nos transmitir a ideia de que uma mensagem não pode contradizer a primeira mensagem anunciada tanto pelo Messias quanto por seus discípulos. Ou seja, essa premissa deve ser aplicada também à mensagem anunciada pelo apóstolo. Por isso, é de suma importância que tenhamos firmes as palavras já relatadas do emissário Quefa, Pedro, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, mas nas quais há pontos difíceis de entender que os indultos e os infiéis torcem, como fazem com as demais escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais justamente arrebatados e desçais da vossa firmeza, segundo Pedro 3, versículos 15 a 17. Após esse texto bíblico, só podemos explicar o suposto entendimento do que Paulo era contra a Torá de três formas. A primeira, Paulo foi um apóstata, falsificador da mensagem do Evangelho e o responsável por criar uma nova religião baseada em um ensinamento diferente do que recebeu. É o que vejo a cada dia pessoas defendendo a fim de serem aceitas pelos homens. Possibilidade 2. Paulo era esquizofrênico ou estava confuso. Ora defendia a lei como sendo boa e ora recusava como esterco. É o que defendem os antimissionários a fim de criarem conflitos com os discípulos do Rabi Yeshua. Possibilidade 3. Ou como nos alertou Shimon Quefa, Pedro, suas palavras foram mal entendidas por alguns que estão propensos a cair no grupo dos que distorcem os seus escritos. Para nós, a terceira opção com certeza parece ser a mais adequada, devido às informações de que dispomos dos discípulos do Rabi Yeshua. Mas para qualquer outro grupo que mantenha uma oposição gratuita à Torá ou ao apóstolo Paulo, só poderão presumir ou que Paulo precisava de tratamento psicológico ou que verdadeiramente se apostatou da fé original. A escolha de cada um. Ou reconhecem que não há oposição de Paulo contra a Torá e seus mandamentos e aceitam que a dificuldade em seus escritos só será resolvida quando se dispuserem a aprender a real interpretação com os discípulos de Yehoshua, ou o chamem de maldito e excluam da sua leitura, pois se aprendemos com ele uma linha sequer de que devamos abandonar a Torá, sua mensagem não só é maldita, como ele se constitui um traidor do Messias e do próprio Criador, pois está escrito: enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra nem qualquer acento. Assim será até o fim de todas as coisas. Mateus 5,18. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem e todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5,29. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Salmo 119:44. A soma da tua palavra é a verdade, e cada um das tuas justas ordenanças dura para sempre. Salmo 119, versículo 160.